Estamos de volta, eu estou com o Jorge Rebelo, neto do grande pintor Domingos Rebelo. Como toda a gente já sabe, no Bedford Whaley Museum, o Museu da Avaliação, tem neste momento uma exposição extraordinária que ficará até setembro, aberta ao público, e foi inaugurada há pouco tempo. E Jorge já tinha estado aqui para preparar a exposição e esteve aqui também na inauguração. E agora eu vou pedir histórias pessoais dessa exposição. Tem contatado com tanta gente, as pessoas adoram, toda a gente que vai falar consigo vem encantada. E vai lá e quando ouve explicações, etc. E agora eu pergunto-lhe, são as reações que eu tenho dessas pessoas ao ouvirem-no falar com tanto entusiasmo do seu avô. E agora, o que é que tem visto e ouvido de interessante das pessoas que lá vão? O que é que elas descobrem? Fale-me dos espectadores, dos visitantes, experiências que têm tido que para si sejam interessantes do ponto de vista da imigração. Ora bem, uma das coisas que me tem dado uma alegria muito grande é realmente ver na reação das pessoas. Eu tenho falado não só com visitantes, mas também com o próprio pessoal do museu, sim, guias e voluntários que lá estão. Sim. E o que eu percebo algo em comum são o que é que esta exposição lhes provoca de memórias dos seus antepassados, dos seus avós, experiências que os avós lhes transmitiram, o que é que passaram quando vieram para a América, como é que eles reagiram, como é que eles se adaptaram a esta realidade. E são histórias realmente muito, muito curiosas. Por exemplo, uma das coisas que eu falei, há um quadro que representa a mulher do Domingos Rebelo, a minha avó. Ela está grávida e ela exibe orgulhosamente a barriga e segura um colar e ela simula balançar o colar sobre a barriga. E as pessoas ficavam muito curiosas quando eu explicava qual era o sentido daquele gesto. Havia uma tradição que, quando se queria descobrir qual era o sexo da criança, a mãe balançava como um pêndulo o colar e, conforme a reação do colar, teria um movimento que indicaria se seria menino ou menina. Ora, houve pessoas que disseram assim, pois essa história não me é estranha. Essa história desperta em mim coisas que eu já ouvi dos meus antepassados. Portanto, essa história realmente tem um fundo, com certeza, verdadeiro, porque já aconteceu em outras gerações passadas esse tipo de hábitos que, entretanto, perderam-se. Depois, as pessoas ficam muito curiosas como se trata de New Bedford. Antes de avançar, quero ouvir mais, mas tenho que interromper a propósito dessa. É que eu não estive na inauguração, eu estava nos Açores, e quando fui visitar a exposição, entrei e há uma voluntária, daquelas guias voluntárias, que se ofereceu. Eu não lhe disse, eu não tinha visto ainda a exposição, mas eu não lhe disse que estava familiarizado com o Domingos Rebelo, nada lá. Eu quis ver como é que é. E o entusiasmo com que ela me levou a mostrar, com que ela falava dos quadros todos, e um deles foi esse quadro. Ela contou-me exatamente isso tudo, com um enorme entusiasmo. E depois, só depois, quando tivemos uma sessão pública lá no museu, é que ela fez comigo, envergonhou-me, você não me disse que sabia coisas. E disse, olha, aquele pormenor eu não sabia. E foi-me dito por uma dessas guias voluntárias que aprendeu consigo. Desculpe interromper, mas eu tinha que contar essa história. Não tem problema. O que acontece é o seguinte. Uma das coisas que eu achei interessante de trazer em termos temáticos aqui, portanto, há toda uma tradição baldeeira nesta cidade de New Bedford. Eu, pessoalmente, não conheço, penso que tem a ver com a situação geográfica de São Miguel e penso que a baldeação seria mais do grupo central, nos Açores. São Miguel não haveria tanto essa tradição. Mas havia São Vicente Ferreira. Mas talvez localizado mais numa parte da ilha. Sim, a mim não me surpreendia que um dia eu descobrisse o Domingos Rebelo alguma coisa, um desenho, uma pintura alusiva. Até agora não descobri. Conheço muita obra sobre pescadores, ele abordou. Há até uma célebre frase que ele escreve em 1923 ao grande amigo, o escritor Armando Cortes Rodrigues, que diz que ficou fascinado por ter estado nos mosteiros e que no verão de 24 vai para lá pintar com toda a emoção, porque ele quer descrever como é que é a vida, o dia-a-dia e como é que é a natureza que rodeia os pescadores. Ora, com esta questão de vir aqui para New Bedford, com essa tradição pesqueira, eu pensei que uma das coisas que realmente o público iria gostar de ver é como é que o Domingos Rebelo faz o tratamento pictórico dos pescadores, como é que ele os retrata, desde o movimento de varar, aquele esforço sobre-humano de puxar fisicamente um barco, ou temos um quadro que é
os pescadores de rabo de peixe, em que se vê com uma lanterna artesanal. Essa é uma coisa curiosa, porque é uma tradição que no continente eu não conheço. É uma tradição única dos Açores, fazerem uma lanterna artesanal com velas para ir pescar o chicharro e usar durante a noite aquela caixa luminosa para atrair os chicharros para os barcos. A minha guia também me explicou isso, que eu não sabia. Uhum. Eu penso que hoje em dia fazem até, com aparelhos elétricos, sim, coisas muito, muito sofisticadas, aquilo era uma lanterna artesanal. Mas a reação do público, que também me entusiasmou, foi como é que as pessoas observavam as obras e depois o tipo de questões, de perguntas que vinham fazer para perceber quem é quem, o que é que aconteceu nesta região, como é que o seu avô pintou, que luz é que nós temos aqui, que paisagem é que nós temos aqui dos Açores, até que ponto o que ele transmite é verdadeiro, que cores são estas. Portanto, as pessoas separaram-se com... Portanto, são obras vivas, não são imagens, e eu acho que é essa a hipótese que quem vai a uma exposição tem. Tem uma relação visceral com obras que, no fundo, são seres vivos que estão ali, são seres orgânicos. Não é uma imagem virtual em cátodos, é tela, é tecido com pigmento ou é lápis sobre papel, é algo que provoca um estímulo na percepção, não só intelectual, como a percepção sensorial. E é essa realmente a magia da arte e é isso que um artista tenta provocar. É essa emoção e tudo o que ela despoleta, tudo o que ela traz consigo, todo um estímulo a memórias, a vivências, e eu penso que é isso que entusiasma o público que assiste e que presencia esta exposição. É essa a minha expectativa. Depois de ver a exposição, um amigo meu, luso-americano, que foi fundamental, que foi quem imediatamente, em inglês, step up to the plate, que avançou logo com um cheque para apoiar, Gil Perry, veio-me dizer... eu não sabia quem era o Domingos Rebelo, mas eu veio perguntar no início o que é que eu achava e eu falei quem era e que era, sim, que era muito importante fazer e que seria magnífico, etc, etc. Ele viu a exposição e depois de ouvir a nossa conversa e ter lido o catálogo todo que ele leu, ele diz: o Domingos Rebelo é uma figura, um pintor ainda bem maior do que eu imaginava. Em Portugal continental não há ainda essa percepção, embora Portugal esteja cheio de quadros. Vai pensar em alguma exposição para Portugal, vai tentar mobilizar alguém lá para fazer uma exposição nacional, numa galeria nacional sobre Domingos Rebelo? Eu gostaria, porque eu já estive envolvido há alguns anos atrás, neste caso até foi com o Museu da Presidência da República, houve, na altura o então diretor fez essa proposta à família e andámos a lutar durante uns anos e depois por circunstâncias que não vêm aqui para o caso, houve um cancelamento dessa exposição. Eu penso que esta exposição, conforme ela for promovida em Portugal continental, talvez na imprensa, possa servir também para estimular um apetite no público, no público do continente português. Porque eu penso que o Domingos Rebelo tem muita coisa para oferecer, não só pela pintura que ele fez nos Açores, mas pela própria pintura que ele fez em Portugal continental. Sim. Há imensas pinturas deles que estão em vários museus espalhados pelo país, só que estão um pouco apagadas ou estão um pouco omissas, não estão presentes. Costumo contar a história de estar num almoço no Palácio de Belém, numa sala de pequenas dimensões, para pequenas refeições com pouca gente, e de repente vejo diante de mim um quadro que eu conheci que era de Domingos Rebelo, está no catálogo, está no catálogo, mas ninguém ali à volta sabia quem era Domingos Rebelo. Disse: isso é Domingos Rebelo. E ninguém ali à volta sabia que era. E ele está lá, da Assembleia da República. Também. Encontrei no Palácio de Vila Viçosa, portanto, há muitos espalhados por ali, e, portanto, é a altura de utilizar esse capital ao impacto que isso pode ter aqui, e por isso é importante que a imprensa, a televisão portuguesa, que faça publicidade, que dê notícias disso, para chamar a atenção para a obra e para esse pintor. Para as pessoas terem uma ideia em termos temporais, a última exposição individual do Domingos Rebelo, em vida, foi em 1968, com a curadoria do meu pai, que na altura era arquiteto na Câmara de Cascais, e fez contactos com a Junta do Turismo do Estoril, e provocou e montou essa exposição
em 1968, a última exposição individual do Domingos Rebelo. Mas Portanto, isso... já passou muito tempo, é a altura realmente dele voltar outra vez. É a altura de fazer isso. É. E vai voltar aqui depois para o encerramento? Como é que é? Eu gostaria, vamos ver se será possível no mês de setembro, não talvez exatamente na altura do encerramento, mas tentar vir no último mês em que encerra a exposição. Gostaria muito de regressar aqui. Como é que Neto, um Neto tão dedicado ao se sente depois de chegar ali? Por exemplo, quando você chegou, trabalhou na montagem, tudo no plano, mas depois foi o museu que tomou a carga de exposição. Quando entrou na sala e quando via a exposição completa, quando via o catálogo, como é que o Neto se sentiu? Foi um choque. Foi uma emoção muito grande que é difícil de descrever em palavras. Porque uma coisa é nós imaginarmos, temos um conjunto de imagens na cabeça e depois presenciar ao vivo, fisicamente, as obras colocadas nas paredes, a forma como estão dispostas, como estão iluminadas. Eu penso que essa emoção que eu senti e essa concretização é algo que provocou um orgulho muito grande, ao mesmo tempo um sentimento de humildade de pensar assim, foi algo que foi construído com um conjunto muito grande de pessoas, portanto, não é obra de um. A única obra individual aqui é do próprio artista que as realizou, sozinho. Mas para montar tudo isto, houve uma estrutura, houve um grupo muito grande de pessoas que deu o seu contributo e que trabalhou arduamente, profissionalmente. E, portanto, houve um sentimento de gratidão também muito grande para concretizar esta exposição. Quando você falou na sessão, na mesa redonda que houve, você tocou o coração de muita gente, você estava emocionado. Eu recebi e-mails que me disseram isso. Toda a gente, as pessoas pensavam assim, quem tivesse um neto destes. O museu é um grande museu, mas tem gente ali extremamente profissional, trata tudo com profissionalismo impecável. Não é? E houve pessoas que ao longo, mesmo na parte da curadoria, porque houve várias alterações, de pessoas que entraram e saíram, mas todas elas deram um contributo que foi importante em diversas fases. Nós estamos a falar de um projeto que durou cerca de 3 anos. É um espaço temporal. Por causa da pandemia. A pandemia realmente veio, digamos assim, desacelerar. Sim. A ideia inaugural era para a exposição a ideia original era que a exposição fosse inaugurada no dia 3 de dezembro do ano 2020. E acabou por ser inaugurada no 31 de dezembro de 2022. Mas, pronto, a ideia foi fazer uma coisa bem feita, com dignidade, bem montada, e uma exposição sólida, e foi realmente isso que nós conseguimos realizar. Mas também para o museu e para a corporação, o Board of Trustees, etc., eles estão encantados com a exposição e também do ponto de vista português, nosso ponto de vista português, é uma sensação também muito agradável saber que eles estão a descobrir alguma coisa que acham valioso e que acham importante e que sentem orgulho em ter. Isso também para nós e para a comunidade portuguesa também é importante saber que é o próprio museu que está contente, satisfeitíssimo pelo facto de poder proporcionar a um público, não só da comunidade portuguesa, mas um público, para o público americano em geral, e muita gente passa aqui, sobretudo no verão, a caminho do Cape Cod, vai e vem, essa gente costuma parar no museu e vai tornar essa exposição muito conhecida e é muito natural que haja meios de comunicação americanos que fora daqui da área, que passem por aí e a divulguem e o próprio museu sabe como fazer isso. Claro. Portanto, isso vai ter muito mais impacto. Temos tempo bastante para isso, para o impacto crescer exponencialmente. Nós estamos a chegar ao fim desta conversa com o admirável neto do pintor Domingos Rebelo, porque quem tivesse um neto destes que o avô já desapareceu, mas deixou uma obra magnífica e o neto se empenha tanto para tornar conhecida a obra do avô. Caramba, não é qualquer um que tem um neto destes. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado, senhor. Foi magnífico. Onésimo.